Olá, vamos tratar agora do tema estágios da Receita Pública. Os estágios, as etapas, as fases que a Receita Orçamentária percorre. São estágios da Receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Vamos ver aqui o primeiro, previsão. Previsão da Receita. O que é a previsão da Receita? A previsão da Receita é um estudo feito pela Fazenda, prevendo, estimando quanto deve ser arrecadado de receita pública durante a execução do orçamento. Esse estágio da previsão faz parte da etapa do planejamento orçamentário, faz parte da etapa do planejamento, da preparação, da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Então, previsão da receita significa prever, estimar quanto de dinheiro, quanto de arrecadação deve ocorrer durante a execução do orçamento, durante o exercício financeiro. Então, previsão das receitas é um estudo feito pela Fazenda para prever, para estimar quanto deve ser arrecadado durante o ano. Lançamento. O lançamento consta do artigo 53. Artigo 53 da Lei 4.320/64. Esse lançamento é chamado de lançamento fiscal. Consta também do Código Tributário Nacional. Então, lá no artigo 53 da Lei 4.320, nós temos que lançamento é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, inscrevendo o débito desta. Então, lançamento é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta pessoa. Ou seja, lançar o lançamento. O lançamento é identificar o contribuinte, identificar o sujeito passivo, é identificar a matéria tributável e é identificar e inscrever o débito deste contribuinte para com a Fazenda. Então, o lançamento é o ato da repartição competente, é o ato da Fazenda Pública, por exemplo, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Então, identificar quem é o sujeito passivo, quem é que está devendo à administração, inscrever o débito dessa pessoa. Ok? Exemplo clássico, quando ocorre a emissão do carnê do IPTU. Quando ocorre a emissão do carnê do IPTU, nós temos quem é o contribuinte, qual é a matéria tributável, IPTU, porque ele é proprietário de um imóvel, por exemplo, na zona urbana, e tem a inscrição do débito desse contribuinte, quanto que ele deve à Fazenda. Bom, estágio da arrecadação de receitas. Esse estágio da arrecadação de receitas consiste em quê? Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. Ou seja, a arrecadação é o momento no qual o contribuinte que está aí, comparece ao agente arrecadador, ao banco conveniado, por exemplo, e quita seu débito. Esse agente arrecadador pode ser um agente arrecadador público ou um agente arrecadador privado. Pode ser um banco conveniado, por exemplo, ou pode ser um posto de coleta fiscal da própria prefeitura, por exemplo. Então, a arrecadação, momento no qual o contribuinte comparece ao agente arrecadador e quita seu débito. No estágio da arrecadação, o valor já é de propriedade do ente público. No entanto, ainda não está efetivamente em seu poder. Ou seja, somente acontecerá isso quando ocorrer o estágio do recolhimento. Quando ocorre a arrecadação da receita, o valor já é de propriedade daquele ente. Pode ainda não estar com ele, pode estar ainda no banco conveniado, por exemplo, que vai recolher esse valor para o Tesouro em atendimento ao princípio orçamentário da unidade de caixa. A arrecadação de receitas é a execução orçamentária da receita naquele determinado ano, naquele determinado exercício financeiro. O último estágio que nós temos aí da receita, recolhimento, que consta lá do artigo 56 da Lei 4.320/64. Então, recolhimento é o quê? É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de caixa, o princípio da unidade de tesouraria. Então, recolhimento é o agente arrecadador, momento no qual o agente arrecadador, o banco conveniado, por exemplo, transfere, repassa, recolhe o valor arrecadado para a conta única do Tesouro, em atendimento ao princípio orçamentário da unidade de caixa, em atendimento ao princípio orçamentário da unidade de tesouraria. Ok? Então, nós vimos aí que esse estágio do recolhimento é quando fica disponível o valor para desembolso daquele ente. Ou seja, o valor, quando da arrecadação, já é daquele ente, mas ainda não está em seu poder. Está em poder do banco conveniado, por exemplo.
Quando ocorre o recolhimento, o valor passa a estar disponível para o ente poder desembolsar. Exemplos aí, ó. Contribuinte A, B, C, D. Temos 4 contribuintes. Houve lançamento fiscal para todos eles, cada um deve R$ 1.000 à administração, à fazenda. Houve arrecadação durante o ano referente ao contribuinte A, referente ao contribuinte B e referente ao contribuinte C. Referente ao contribuinte D não houve essa arrecadação. E houve recolhimento. O agente arrecadador, o banco, por exemplo, recolheu para a conta única do Tesouro R$ 1.000 referente ao contribuinte A. Então, houve o lançamento, ou seja, houve a emissão do carnê do IPTU, por exemplo, onde nós temos a identificação do sujeito passivo, a identificação do contribuinte, temos a identificação da matéria tributável, a inscrição do débito desse contribuinte. Houve a arrecadação, momento no qual o contribuinte comparece ao banco, por exemplo, ao agente arrecadador, munido do dinheiro e da documentação para quitar seu débito. E houve aí o banco, o agente arrecadador, transferindo esse valor para a chamada conta única do Tesouro. Em atendimento a qual princípio? Em atendimento ao princípio orçamentário da unidade de caixa. Então temos 4.000 de lançamento, 3.000 de arrecadação e R$ 1.000 de recolhimento durante aquele ano. Perguntas. Pergunta número 1. Quanto foi executado de receita orçamentária? Executado de receita orçamentária. De acordo com o artigo 35 da Lei 4.320/64, pertence ao exercício financeiro as receitas o quê? As receitas nele arrecadadas. É só você verificar quanto de arrecadação de receita ocorreu naquele determinado ano. Voltando aqui no slide, houve de arrecadação de receitas quanto? 3.000. Então 3.000 é a resposta para a pergunta número 1. Total arrecadado em atendimento ao princípio, em atendimento ao artigo 35 da Lei 4.320. 2. Quanto foi transferido pelo agente arrecadador ao ente público? Isto é, quanto está disponível para o ente público poder desembolsar? É só verificar tudo que foi recolhido. Tudo que passou pelo estágio do recolhimento. Então, voltando lá no slide anterior, recolhimento total de 1.000. Então, 1.000 é a resposta do número 2. 1.000 total recolhido. Número 3. Qual contribuinte deverá ser inscrito em dívida ativa? Dívida ativa, que a gente estuda lá no artigo 39 da Lei 4.320, corresponde ao quê? Tudo que foi lançado menos o que foi arrecadado. Tudo que foi lançado menos arrecadado. Então, qual contribuinte deverá ser inscrito em dívida ativa? Voltando no slide anterior, houve lançamento de 4.000, arrecadação de 3.000. A diferença é 1.000 que vai para a dívida ativa. Quem é esse cara? É o contribuinte D de dado. Houve lançamento referente ao contribuinte D de dado, mas não houve arrecadação. Então, esse contribuinte D de dado será inscrito em dívida ativa. Essa é a resposta da pergunta número 3. O contribuinte D de dado deverá ser inscrito em dívida ativa, lançamento 1.000, arrecadação 0, referente a esse contribuinte, dívida ativa R$ 1.000, referente a esse contribuinte D de dado. Os outros contribuintes, ó, tanto o contribuinte B quanto o contribuinte C, houve arrecadação referente a esses contribuintes. Não houve ainda quem? O recolhimento. Falta o banco recolher o valor para a chamada conta única do Tesouro. Esses contribuintes não podem ser inscritos em dívida ativa, porque eles cumpriram com a sua parte. Eles cumpriram com a sua obrigação de pagar a fazenda. Bom, e temos aí nessa parte final do material de apoio, do material teórico, slides para leitura, trechos extraídos do MCASP, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, para facilitar o entendimento desse tema da matéria, para facilitar o entendimento desse tema aí da disciplina de AFA. Então, leitura para você reforçar o seu entendimento. Temos, por exemplo, aí, ó, as etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no país. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa da previsão,
e termina com a de recolhimento. As etapas da receita orçamentária são segregadas em planejamento, temos o estágio da previsão. Execução, temos os estágios do lançamento, arrecadação e recolhimento. E no próprio MCASP vem explicando esses estágios, explicando exceções a essas etapas, etc. Então esse material é importantíssimo para a sua leitura, para poder sedimentar o conteúdo tratado aqui. Lembrando que os estágios da receita são previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão, o estudo que a Fazenda faz para prever, para estimar qual montante deve ser arrecadado durante a execução do orçamento. Lançamento, que consta do artigo 53 da Lei 4.320, é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, inscreve o débito desta. É identificar o sujeito passivo, o contribuinte, identificar a matéria tributável e inscrever o débito desse contribuinte para com a Fazenda. A arrecadação, que está no artigo 54 da Lei 4.320, consiste em que é o momento no qual o contribuinte comparece ao agente arrecadador e quita seu débito. E recolhimento, o momento no qual esse agente arrecadador transfere, repassa, recolhe esse valor arrecadado para a chamada conta única do Tesouro em cumprimento ao princípio orçamentário da unidade de caixa da unidade de tesouraria. Isso consta do artigo 56 da Lei 4.320. Estágio da previsão dentro da etapa do planejamento orçamentário. Os estágios do lançamento, arrecadação e recolhimento fazem parte da etapa da execução do orçamento, portanto ocorrem durante o exercício financeiro, durante a vigência da Lei Orçamentária Anual. Beleza? Vamos ficar por aqui então. Bons estudos, grande abraço, muito boa sorte.